seja bem-vinda. Então, gente, eu vou me reapresentar, né? Tenho feito o cerimonial aí do evento durante todo o período do ciclo, mas eu sou a professora Lívia Silva, eu coordeno o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Violência Escolar e Formação de Professores, que é o LABINV, né? É o grupo de pesquisa que organiza e realiza esse evento, né? A gente está nessa segunda edição, desde o nascimento do grupo. Queria agradecer aqui, na figura do Marcelo e da Ramile, que estão presentes, os alunos, né, que colaboram para a construção do grupo, dia a dia, que desenvolvem as atividades comigo, junto comigo, né, que ajudaram a construir esse momento de formação, que tem sido bom para todos, né, acredito que tem sido uma experiência exitosa no sentido de aderência do público, enfim, e da qualidade, né, das atividades que a gente conseguiu desenvolver. Então, agradeço, Marcelo, Ramília, tem muitos outros, cada um do seu jeitinho, da sua forma, na sua possibilidade, tem ajudado o Labimbi a crescer. Então, queria deixar registrada essa gratidão. Seja bem-vinda, Ianca, bom dia. A gente tem nessa manhã, então, uma discussão, não é bem uma discussão, mas a gente é mais uma oficina de fato, né, sobre as possibilidades, então, que a ferramenta do Word tem para facilitar a nossa vida aí de pesquisadores, enfim, da escrita dos nossos textos. Eu já fiz uma situação anterior por uma disciplina, alguma coisa relacionada à utilização do celular, somente do celular, né, de ferramentas que a gente pode estar lançando mão, utilizando apenas o celular. Foi uma demanda dos alunos na época por conta desse processo todo de ensino remoto que a gente tem vivido. Hoje eu falo alguma coisa, mas não será o meu foco, tá? O meu foco será na utilização do Word, das ferramentas do Word no computador, que elas são mais vastas, tá? Mas eu separei aqui algo que acho que vai ser interessante para quem está realizando a escrita dos seus textos, e tem muitos alunos fazendo isso, escrita dos seus TCCs, né? A maioria pelo próprio celular, né? Eu tenho aluno que digita o TCC inteiro pelo celular. Então, a gente vai falar, mas será brevemente, tá bom? Eu vou iniciar aqui, se vocês permitirem, eu vou projetar aqui a minha tela. Para a gente conversar hoje, eu escolhi 7 funcionalidades que eu acredito que são importantes, que podem ajudar a gente nos nossos escritos acadêmicos. Se vocês já pararam para olhar a tela do Word, ele possui várias abas, né, e cada uma com uma série de possibilidades que, na minha humilde compreensão, né, é subutilizada por nós, né? A gente conhece pouco o que cada uma dessas funcionalidades pode vir a somar com o trabalho que a gente faz, seja acadêmico, seja de outra ordem, né? Nem sempre a gente utiliza o ordem para questões acadêmicas. Hoje o foco será acadêmico. Então, eu elegi essas 7 funcionalidades, mas eu considero de antemão importante dizer que a gente precisa ser curioso, né? Eu falo sempre isso para os meus alunos: sejam curiosos, mexam, cliquem, abram um documento em que vocês não vão perder nenhuma informação, né? E remexam, façam, refaçam, né? E vejam o que essas funcionalidades elas fazem. Boa parte do que eu vou apresentar hoje para vocês é resultado desse tipo de inquietação, de busca, né?
de pura curiosidade, e que eu fui percebendo que tinha aplicabilidade, então, para a minha atividade profissional, que é a atividade acadêmica, tá? Eu escolhi esse, assim, gente, por favor, tá? Eu falo bastante, mas vocês podem, em qualquer momento, me interromper para perguntar, enfim, tá bom? Fique à vontade. Eu escolhi esse documento aqui, é o texto da minha tese, né? Ele é um texto, eu escolhi ele porque ele é um texto longo, né? E para vocês perceberem como que algumas funcionalidades, elas vão ajudar bastante, né? Esse é um texto que tem aqui 358 páginas, né? Então, um texto bem extenso, tá? Que é justamente para mostrar a primeira funcionalidade para vocês, que é da criação de títulos. Se alguém já utilizar, aí pode colaborar junto, tá? O que eu percebo que é uma funcionalidade crescente na utilização dos alunos, mas que muita gente ainda não conhece, né? Então, vou mostrar aqui para vocês como que é no documento pronto e depois como que a gente faz, tá bom? Aqui eu tenho o documento da tese, né? Um Word normal que eu fiz com capa e todos os pré-textuais e textuais necessários para um trabalho acadêmico. E aí, quando eu venho aqui em localizar, isso aqui é na aba da página inicial, tá? Quando eu venho aqui nessa lupazinha, ele abre uma espécie de navegador aqui ao lado. Esse navegador me permite procurar algum excerto do texto, né? Navegar página por página ou pelos títulos, tá? Os títulos são a ferramenta do Word que eu confesso que é a minha preferida, né? Principalmente quando a gente tem que escrever um trabalho de volume grande, como uma monografia, uma dissertação, um TCC, enfim, né? Com um número de páginas muito extenso. Mas também é favorável quando a gente escreve um artigo que sempre tem entre 15 e 30 laudas, né? Tá? Então, aqui eu geralmente coloco a capa, né? E com uma letra invisível, em que eu possa ver só no meu navegador, mas que, obviamente, não apareça a palavra capa, né? Então, eu ponho ela na cor branca, a folha de rosto, a folha de aprovação, e aí cada parte aqui do documento, né? Tá? Então, se eu precisar vir rapidamente olhar a minha introdução, eu já clico aqui, né? Ou se eu precisar ir para princípios metodológicos, eu já consigo fazer aqui por esse navegador muito facilmente, tá? Sim, Lívia, mas e aí, como é que a gente cria os títulos, né? Então, deixei esse arquivo aqui mais ou menos pronto, com os títulos que geralmente a gente utiliza, são títulos básicos de um artigo, né? Então, é muito fácil, eu seleciono, né? Não sei se vocês já fazem isso, mas uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou iniciar um texto. É bom deixar um espaço entre eles, senão tudo que você seleciona vira título, tá? Então, é bom ter títulos e corpo do texto. Então, eu sempre deixo espaço entre os títulos. Aí, eu seleciono. E aí, a gente vem aqui em parágrafo, tudo isso ainda é na página inicial, em nível do tópico, tá? Aqui você pode escolher se ele será nível 1, se ele será nível 2, e aí isso depende de como que você vai encaminhar a discussão do texto, né? Então, tem seção que tem subseções, e aí você pode escolher colocar níveis diferentes.
tá? Eu vou colocar todos como nível 1, é o que eu geralmente faço, porque de acordo com a BNT, e a gente vai falar depois como é que a gente insere um sumário automático, de acordo com a BNT, os títulos do sumário, eles precisam estar alinhados, né? E quando a gente coloca tópicos diferentes, ele abre uma formatação diferente. Depois, na nossa próxima discussão sobre sumário automático, eu vou mostrar para vocês como é que fica, então, né? Então, depois que eu faço isso, e eu venho aqui em localizar títulos, né? Então, aqui, olha, eu já consigo navegar. Esse aqui eu coloquei sem querer como título, aí eu venho aqui, né? Tiro, boto ele como corpo do texto. E aí eu já consigo navegar com facilidade pelas seções, então, do meu artigo, né? Do artigo que eu esteja trabalhando. Quando a gente faz isso num documento inicial, parece que não vai fazer muita diferença, né? Mas aí eu vou voltar aqui para o outro arquivo. Bom dia, Érica. Tá mudando as telas, né, gente? Eu acho que eu botei numa apresentação certa. Vocês tá, tô vendo aqui pelo celular. Então, é comum no processo de orientação, quando a gente está arquitetando um texto, a gente dar uma determinada lógica, né? Então, a gente vai encadeando as sessões de acordo com a lógica que a gente quer dar para aquela discussão, né? Acontece que, quando esse texto passa pela orientação, ele passa a ser visto pela lógica não mais de quem está criando o texto, né, do autor propriamente dito, mas passa também pelo crivo já de um leitor. Então, enquanto orientação, a gente exerce essas duas funções, né? Leitor do texto, então, como que vai ser a recepção desse texto, né? E aí tentar corrigir para poder transformar esse texto num texto de melhor qualidade para essa recepção da leitura, e também de coautoria, porque você vai incidindo sobre a forma como o texto vai sendo construído, né? É uma coisa que a gente conversa muito dentro do grupo de pesquisa. Mas o que eu quero dizer com isso, principalmente para destacar a importância de você criar os títulos, que geralmente, quando a gente está iniciando na pesquisa, a gente tem dificuldade de encadear essa lógica, a gente precisa da colaboração, muito da colaboração do orientador, e aí eu não estou falando só de quem está na graduação, não, isso é uma dificuldade que a gente sente ainda na pós-graduação, e nessa relação com o orientador, as sessões podem mudar de lugar, né? Então, aqui, ó, eu criei, depois da introdução, eu criei uma sessão chamada Violência Escolar como Imaginário Social, uma síntese integradora, etc, etc, né? E aí, vamos dizer que no processo de orientação, lá com a minha orientadora, ela dissesse assim, olha, essa sessão ficou muito legal, mas ela não está bem nesse lugar do texto. Eu acho que ela deveria subir, né? Eu acho que ela não deveria estar nessa posição do texto. E aí, quando os nossos orientadores dizem isso para a gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, se alguém puder falar depois, né? O que vocês fariam, né? Olha, vou dificultar um pouco mais aqui. Vou pegar a minha terceira sessão. Ela está na página 96, né? E ela vai até a página de 96 até a página 141, mais ou menos, né? E aí, bom, minha orientadora quer que a terceira sessão vire a segunda sessão, né? Então, ela quer que eu mexa, desloque todo esse bloco de texto para outro lugar, né? Então, o que eu faço?
E aí, pessoal, o que que vocês fariam? Nesse campo aí, onde a senhora está clicando, eu vou chutar, viu? Dá para arrastar o bloco? Se não, meu palpite é esse, que dê para arrastar. Tipo, clica no 3.1 e arrasta para cima, para que ele movimenta. É exatamente isso. Mas a primeira reação de quem não lida com os títulos é fazer copiar, e aí você vai copiando aqui, 100 páginas mais ou menos que essa sessão tem, Foi no né? chutômetro. Imagina isso, né? O tempo que você está perdendo, aí você vai. Aí lá pelas tantas, é uma coisa que acontece muito comigo, né? O meu dedinho solta. E aí eu saio da marcação, aí eu tenho que voltar novamente, né? Então, vou fazer aqui, ó. Bom, tenho que mudar a seção de lugar, subir para a seção 2. Aí aqui tem um detalhe, tá, gente? Como eu transformei todas as minhas seções e subseções em título 1, elas são independentes. Então, se eu quiser que todas elas, todas as subseções, elas sejam arrastadas junto com a seção maior, eu tenho que colocar ela em outro nível, tá? Então, quando eu faço isso, ela já abre aqui, olha, o 3.1, ele já abre dentro do 3, tá? Então, inclusive, eu posso fazer esse movimento aqui de minimizar ou não aqui. Eu vou fazer isso porque é mais fácil de arrastar assim a sessão inteira. Se não, ele só vai arrastar o ponto 3, não vai levar o 3.1, o 3.2, tá? Eu não entendi como é que leva todos juntos. Pois é isso que eu estou falando. Eles estavam todos como nível 1. Se eu os mantiver assim, eles são independentes, tá? Só que o 3.1, o 3.2 e o 3.3, eles fazem parte da seção 3, né? Eles são subseções, tá? Mas eu não os tinha colocado como subseções, eles estavam como seções independentes. Por que isso? Porque o meu orientador também poderia dizer o seguinte, que ele queria que o 3.2 virasse 3.1, então eu deixo eles independentes, né? Mas se eu vou arrastar tudo junto, eu tenho que dizer que eles estão dentro do 3. Da seção 3, né, no caso. Então, aqui, olha, quando eu fecho aqui, eles entram todo no 3, então eu sei que eles são uma coisa só. Aqui no 4, não, olha, tá tudo independente, mesmo tendo subseções, porque eu deixei eles todos como título 1, tá? Então, bora lá, bora arrastar agora. Deixa eu subir um pouco aqui para vocês olharem. Vocês vão perceber que esse arquivo tem horas que ele fica trabalhando, porque ele é muito extenso e ele tem muita imagem, que é outra coisa que a gente vai falar depois, tá? Então, só vou pedir esse pouquinho de paciência, que ele leva um tempinho às vezes. E aí eu venho e faço isso que o Marcelo está dizendo, né? Ó, o 2 está aqui em cima, vou transformar o 3 em 2, então eu vou arrastando aqui. Tá? Então, foi o bloco inteiro. Aqui, ó. E aí eu tenho que mudar a numeração, que aí também ele já não faz esse milagre para mim, né? Aí eu transformo aqui os números, aí eu tenho que dar uma ajustada, mas a própria navegação que eu crio aqui do lado ajuda a otimizar isso, mesmo se eu tiver que mudar os números, tá? Então, assim, não sei se deu para entender, se, se ajudou, se tem alguma dúvida até aqui. É importante entender essa parte porque ela tem relação com outras funcionalidades que a gente pode aplicar depois, tá? Ok? Tudo bem até aqui? Ah, então, aqui eu vou para o meu índice, meu sumário, né? Eu vou apagar esse aqui, que já tem,
Deixa eu selecionar ele todo aqui. Não, deixa eu fazer aqui no novo para vocês verem que esse aqui é bem complexo. Tá? Então, vamos dizer aqui que eu tenho que colocar um sumário, né? Aqui também parece simples, né? Essa é muito fácil em colocar o número de páginas. Vou inserir aqui um número de páginas. Eu acredito que a gente já esteja acostumado a fazer isso. Aqui. É que aqui onde eu tô tá tão claro que tá difícil de enxergar um pouco, tá? Tá, coloquei aqui, inseri o número de páginas, sempre aqui, de acordo com a BNT, é sempre na parte superior da página, canto direito, né? E quando eu preparo o texto com os títulos, eu consigo colocar um sumário automático, tá? Aqui vai parecer moleza, porque a gente só tem uma lauda, né, de trabalho, mas lá onde eu tenho 25, onde eu tenho 100, onde eu tenho 300 páginas, isso vai fazer muita diferença. Porque, de outra forma, eu teria que ir de página em página olhando onde meus títulos estão, né? E qualquer coisa que eu mexa no meu trabalho, essas páginas, elas se alteram. Então, até o final, ou eu faço tudo no final do trabalho, mas mesmo assim será demandar muito esforço, né? Ou eu venho aqui, as minhas sessões já estão todas transformadas em títulos, então eu venho aqui na aba referências, tá? Essa é uma das minhas abas também preferidas. Venho aqui em sumário, eu geralmente escolho logo esse aqui, tá? E ele faz isso automaticamente, quase sempre ele também se insere aqui, eu tiro, né? Pronto, e aí ele já cria para mim na ordem que deve ser e tal, e aí eu venho aqui, faço os ajustes de ABNT, que é claro, não pode estar essa fonte azul, mas aí é muito menos trabalho para organizar, porque meu sumário já está pronto, né? Ajeito aqui, pronto, eu tiro, ou às vezes eu faço aqui também, vou tirar aqui, pronto. Tá? Aqui é o início do texto, né, do meu texto, vou baixar. Professora, Oi. a senhora está mexendo na página, está movimentando a tela. Aqui está parada no Tô. sumário. Peraí, só um instantinho, vou já abrir isso. Porque a senhora Mas vocês estão... falou em não sei o que é azul, aí eu não vi nada azul aqui. Peraí. Não, é que quando ele cria o sumário automático, deixa eu olhar aqui no meu celular para eu ir acompanhando também. Fica o título azul, né? A letra azul, a fonte azul. Mas aqui não ficou. Então ele tá não sei se está congelado a tela. Eu acho que está numa outra tela, peraí. Eu vou parar e vou transmitir novamente aqui. A tela inteira, que é para quando eu for mexendo e mudando as telas. Ok? Tá, aqui. Que geralmente quando a gente insere aqui esse sumário, ele vem com a palavra sumário, mas ela está em azul. Esse aqui que eu marquei. Então, aí eu venho e, enfim, coloco ela na fonte certa, ela tem que estar em caixa alta, se eu não me engano, e aí eu faço todo o processo lá da BNT, mas o sumário está pronto. Aí vou mostrar para vocês quando a gente coloca os subtítulos. Vamos dizer aqui que na introdução eu tivesse um 1.1, né? A introdução é 1. Olha, vê que ele já mexe aqui no texto, né? É 1. Eu vou criar um 1.1. O que poderia ter na introdução? Sei lá, contextualização.
Deixa eu ajeitar aqui a letrinha. Tá. Quando eu venho aqui para o sumário, bom, eu fiz uma alteração lá no meu texto, mas o meu sumário já está pronto, né? Então, eu posso pedir só para ele atualizar. Aí, ele me dá duas opções, atualizar apenas o número de páginas ou atualizar o índice inteiro. Se eu fiz mudança de texto, eu peço para atualizar tudo, né? E aí, ele já... Ah, tá, eu esqueci de transformar em título. Vou colocar ele aqui como nível 2, para vocês perceberem como que fica lá na atualização. Pronto, aí ele já aparece aqui, atualizado no meu sumário, tá? Então, assim, isso aqui deveria ser o básico do básico da metodologia científica que a gente geralmente não aprende nas disciplinas, né? A gente tem todo aquele corpo teórico que é muito importante, né? E que principalmente nos desgasta bastante na aprendizagem da ABNT. E por que eu vou dizendo isso que nos desgasta? Porque a gente tem que ficar decorando uma série de situações, né, para formatação do texto, quando o Word e várias outras ferramentas que eu nem vou abordar hoje, né, mas a gente tem vários aplicativos que fazem isso pela gente. Sempre me inquietou que na produção acadêmica a forma tivesse mais importância para nós do que o conteúdo, né? Então, acho que quando a gente está escrevendo um trabalho acadêmico, o mais importante é o conteúdo. Como que isso contribui para o campo, a qualidade das nossas discussões, né? E, claro, tem que colocar a forma, a gente tem uma forma estabelecida, é uma forma estabelecida nacionalmente pela Associação de Normas e Técnicas, né, brasileiras, que a gente deve seguir. Não estou dizendo para vocês não gostarem de ABNT, mas se quiser não gostar, fique à vontade também, porque ela não é muito, né, fácil também da gente gostar dela. Mas eu quero dizer que esse trabalho pode ser suavizado, né, esse trabalho que eu estou chamando assim de mais braçal, de ficar implementando a norma, pode ser suavizado com essas funcionalidades que já estão disponíveis no Wordzinho, que a gente usa costumeiramente, né? Então, pronto, aqui meu sumário já está legal. E aí eu posso dar continuidade na minha vida aqui do texto, posso alterar, ó. Quando eu mexo, assim, que eu dou enter do que já é título, o de baixo ele já transforma em título, então cuidado, tá? Olha que ele foi abrindo vários títulos que estão com nada aqui, que depois é melhor transformar em corpo do texto, senão fica aparecendo várias lacunas aqui na nossa navegação, tá? Aí é só clicar, você seleciona, volta aqui em parágrafo. É por isso que eu já deixo os espaços, que é para eu não ficar precisando voltar todo o tempo para transformar em corpo do texto, tá? Aqui básico, né? Mas num trabalho de grande volume aqui, olha, em que a gente vai ter um sumário bastante complexo. Deixa eu voltar aqui. Isso com certeza ajuda muito, né? Tá? Vocês já utilizavam o sumário automático? Já têm essa habilidade? Já fazem isso com tranquilidade? Como é que é? Tiago nunca fez. Vai fazer, viu, Tiago? E aí, para os meus orientandos que estão na sala, vou falar diretamente agora para os meus orientandos, né? Os próximos trabalhos que eu pegar para orientar, eu quero todos com a aba de navegação, tá? Dinalva nunca fez, vai fazer agora, Dinalva, Luma. Vocês vão ver que vocês vão viver outra vida quando vocês fizerem isso com os textos de vocês, né? A gente otimiza. Olha, a minha orientadora, vamos dizer aqui, com a minha navegação de títulos, porque a minha orientadora quer que eu mexa agora só na minha metodologia. Então, eu venho aqui,
e vou trabalhar na minha metodologia, né? Eu não preciso vir desde a capa, abrir aqui o meu documento, e aí minha orientadora quer que eu mexa na metodologia. E eu vou desde a minha capa baixando, né, até achar metodologia, enfim. Então, venho aqui no meu navegador, né, e aí eu já acho o campo, o local em que eu quero mexer, tá? Isso é para quem é aluno. Para quem é professor, é também um outro ganho, porque quando a gente pega um trabalho para orientar, para ler, né, às vezes a gente só quer mexer ou só quer fazer observações em determinada parte do texto, né? E aí eu não preciso descer 100 páginas para poder achar os objetivos do aluno, enfim, tá? E aí eu posso vir aqui também, se eu quiser, escrever a palavra que eu desejo encontrar, e aí ele vai me mostrar aqui todos os resultados que tem com a palavra, e eu também posso navegar por esses achados aqui, certo? Então, vamos lá. A gente já aprendeu duas coisas, né? A gente já aprendeu a criar os títulos, a manipular esse sistema de navegação, a gente já aprendeu que tem como fazer transposição de seções dentro do texto em blocos, né, sem que a gente tenha que selecionar todas as páginas daquele bloco, só arrastando o título aqui na lateral da navegação. A gente já aprendeu a colocar o nosso sumário automático. Essas duas coisas, elas estão relacionadas. A gente não consegue fazer o sumário automático sem transformar as seções em títulos, né? Então, agora, eu vou continuar na sequência para a gente aprender a colocar índice de figuras, tá? Os trabalhos do Labinv, eles geralmente têm figuras, porque como a gente trabalha com inventário, e como também a gente trabalha com fontes de jornal, a gente tem muita imagem, a gente sempre tem tabela, né? A gente sempre tem quadros, porque os inventários geram quadros, e tudo isso precisa estar devidamente indicado de uma forma que a norma aponta lá no texto, né? Deixa eu vir aqui, então, aqui no meu índice de ilustrações, tá? Ou índice de figuras, ok? Aqui, ó, tem esse texto aqui, é análise de jornal da minha tese, tem muita imagem dos jornais, tá? Então, vou baixar aqui devagar. Então, se vocês observarem, olha, deixa eu ver quantas figuras tem, 34. Bom, se eu fosse fazer o índice dessas 34 figuras, eu teria que passear por todo o texto, página por página, até encontrar a primeira figura. Aqui, primeira figura, é essa aqui. É uma tabela. Encontrei a primeira. Aí eu ia ter que ver a página em que ela está e voltar lá para cima para colocar o título e para colocar o número de página. Então, assim, imagina o trabalho hercúleo que isso ia dar. Aí já tá, fiz da primeira figura. Aí eu vou de novo no texto para achar agora a segunda. Olha o tanto de página que eu estou percorrendo aqui para achar a segunda figura. Isso para criar o meu índice lá em cima. Opa, achei, está aqui a segunda. A segunda é um quadro, né? Tá. Aí eu teria que voltar. Bom, até para fazer isso, quando eu tenho meu sistema de navegação aqui, é fácil. Tá? Vou apresentar duas formas aqui, mas o índice que é automático é mais fácil. Eu poderia vir aqui, olha, ainda aqui na aba exibir, e eu ia dividir o texto. Divido o texto,
A parte de cima, eu procuro as figuras. A parte de baixo, eu poderia colocar na página do índice, tá? E aí, eu ia fazendo esse trabalho sem ter que ficar indo e voltando no texto todo o tempo. Essa era uma forma de fazer, mas que também dá muito trabalho, tá? Então, vou remover aqui a divisão e vou dizer para vocês como é que eu faço de uma maneira mais rápida. Quando eu estou construindo o meu texto, eu já vou formatando ele. Eu falo isso para os meus alunos e alguns não ouvem, tá? E depois sofrem no final, porque depois você tem 30 páginas de um artigo, 40 páginas de um TCC, que você vai ter que formatar de uma vez só. Então, geralmente, quando eu inicio o trabalho, eu já coloco as margens, então eu vou fazendo aos poucos e no final meu trabalho já está praticamente organizado no sentido da formatação. Então, esse quadro aqui que eu criei, quando eu criei, eu já vim nele aqui, claro que a gente faz primeiro o quadro, todas as ilustrações do texto, sejam fotos, sejam quadros, sejam tabelas, enfim, tudo que você coloca que é figura, precisa ter título e precisa ter fonte, né? Então, você vem, seleciona aqui o seu quadro, a sua figura e tudo mais, vem aqui em referências e coloca inserir legenda, tá? E aí ele abre esse campo aqui. Eu geralmente já copio aqui o que eu quero que seja o nome, né? Eu vou tirar aqui para vocês verem, vou fazer do zero aqui. Então, venho aqui e seleciono a aba referência, inserir legenda, né? Então, ele já abre aqui, vou botar aqui o que eu queria. O rótulo, bom, isso aqui não é tabela, porque tabela é com números, né? E quadro com textos, tá? Isso é um quadro, mas ele só me apresenta algumas opções aqui, não é nada disso, então eu venho aqui, novo rótulo, e aí coloco aqui quadro, pronto. Ele já ajusta quadro 1, tá? Porque aquela figura lá de cima é uma tabela, ele já ajusta, e aqui ele me dá a opção da posição. A ABNT pede título acima do item selecionado. Mas se eu não estou enganada, tá? E aí uma informação que é bom vocês checarem. Quem é da área de psicologia, outras áreas utilizam um outro sistema de formatação que é a APA, tá? Parece que na APA isso aparece embaixo. Então, ele dá essas duas opções, tá? A BNT sempre em cima. E aí, você dá o OK, ela já aparece aqui, tá? É necessário que você mude. Sempre vai aparecer em azul. Você vem aqui, coloca no automático. E pronto, tá? Quando você vai fazendo isso, toda vez que insere uma figura no texto, depois é fácil você colocar um índice de ilustrações automático. Primeiro, porque ele já vai dando a ordem automaticamente. Então, eu coloquei uma tabela, eu coloquei um quadro, eu coloquei a imagem. Eu não preciso ir numerando, tá? O próprio sistema do Word, ele vai fazendo isso. E aí, depois, você pode vir aqui, pedir para inserir o índice. E ele coloca para você, tá? Então, aí, quadro 1, elementos característicos, tá? Ele já coloca a página automático também. Isso, para mim, é ótimo, sobretudo porque o meu trabalho tem muita foto, né? Geralmente, a gente não precisa isso para um artigo, a gente não precisa criar em índices, né? Mas eu gosto de fazer também no artigo
porque depois é fácil de achar, tá? Depois é fácil de achar. Alguma pergunta sobre isso? Então, vou seguir, tá? Vou seguir. Vamos falar agora de como que a gente indica autores no texto, tá? Esse texto aqui, e aí isso é legal para o artigo, porque geralmente quando a gente vai publicar na revista, tem uma norma, não só para os artigos, para os trabalhos acadêmicos em geral, de que só devem constar nas referências bibliográficas autores que foram citados no texto, né? Então, a gente aqui geralmente insere assim, segundo, aqui no caso é Gonçalves Expósito, tem que ter o ano, e se for uma citação direta, tem que ter o número de página, né? Se o autor estiver identificado fora dos parênteses, ele vem numa escrita de maiúscula e minúscula, se ele vier dentro dos parênteses, tudo em caixa alta. E aí, só que eu faço o seguinte, vou mostrar para vocês aqui uma magia que eu uso, não sei se vocês usam, mas eu uso bastante, que é de inserir citação. É nessa aba de referências, eu venho aqui, já aparece para mim todas as bibliografias que eu já inseri no Word, eu vou fazendo sempre que eu preciso citar alguém, eu já coloco a bibliografia no Word, vou mostrar para vocês como é que faz. E na hora que eu vou citar, eu venho aqui, vamos dizer que eu quero construir um texto segundo Abramo, que discute questões sociais de juventude. Tá? O texto já coloca direto aqui para mim, mas eu não quero que esteja dentro dos parênteses, então eu posso vir aqui, eu posso converter em texto estático, e aí eu posso editar. Eu posso vir aqui também, se for uma citação direta, e eu insiro o número de páginas. Aí eu posso pedir para suprimir autor, título, enfim. E aí já aparece o número de páginas. Posso converter em texto, e aí eu tiro o Abramo daqui. Pronto, tá? Então, assim, por que que eu faço isso? Porque quando eu for criar as minhas referências, deixa eu achar aqui, referências. Quando eu vou criar as minhas referências, elas também entram automáticas, tá? Eu venho aqui em gerenciar, venho aqui, ó, bibliografia, e aí ela já entra automático, tá? Mas eu posso gerenciar aqui, e aí eu indico que de todas as bibliografias que eu já salvei aqui no Word, eu quero que vá para lá só as que eu citei, tá? Então, essa é uma possibilidade lá. E aí eu não preciso mais construir aqui, tá? Aqui está aparecendo o APA, mas eu também já tenho a BNT baixado aqui, inclusive eu separei um vídeo para vocês que não é objeto da oficina hoje, mas eu vou deixar o link de um tutorial de como baixar a BNT aqui para o estilo, tá? E aí ele já transforma, ai, não era para eu ter feito isso, porque ele vai transformar, ele vai carregar o texto inteiro para a BNT. Agora a gente vai ter que esperar um pouquinho.
Era para eu ter feito isso, porque ele é grande, aí ele altera toda a configuração do texto para um novo estilo, tá? Mas então, enquanto ele trabalha, eu vou mostrar para vocês aqui pelo celular uma funcionalidade. Sim, terá acesso, sim, terá. Estou gravando justamente por isso, tá? Sei que tem gente que não conseguiu participar, mas aí vai ficar disponível no site do Labinv, também no nosso canal do YouTube, e aí depois vocês podem acessar lá, tá? Eu sei que essas coisas a gente precisa ver e rever, né? Para poder ir mexendo, tá bom? Mas fique tranquila que vai estar lá. Então, tá bom. Eu separei aqui pelo celular, que era isso que eu queria mostrar no computador e no celular. Então, eu vou começar a mostrar pelo celular enquanto trabalho aí da bobeira que eu fiz. Vou compartilhar aqui minha tela do celular. Eu abri um documento do Word aqui no celular. Um documento em branco. Tá? Então, vamos dizer que eu estou aqui, estou com meu celular. Só me deem um ok se vocês estão vendo o documento todo em branco, tá? Ok. Beleza. Então, tá aqui. Eu só tenho o celular para escrever o meu artigo, né? O meu trabalho da disciplina, enfim, o meu TCC, porque eu tenho alunos que estão fazendo isso. Então, eles não têm computador, eu não tenho computador, só tenho o celular para me ajudar nisso, né? Aí a gente sabe que para digitar, a gente tem que ficar aqui no teclado, né? Tal, tá, isso eu estou usando o teclado, tá, gente? Só que tem um recurso que vocês vão achar tanto aqui no celular quanto no computador, que é dessa vozinha, desse íconezinho que está aqui no canto, olha, bem aqui, no canto inferior aqui direito, esse microfonezinho, que se você ativar, tudo que você fala vai para o texto, ele transforma em texto. Então, isso é legal porque você está lendo um livro, né? E você já quer ir construindo a sua compreensão sobre a leitura, né? Então, você clica aqui, e aí tudo que você falar, ele já digita. Tá vendo que tá aparecendo? Isso aí não estou usando nada das mãos, estou só falando com o microfone ativado e ele já está construindo os textos, né? E aí eu poderia dizer que, segundo Abramovay, bom, não fica perfeito, tá? Mas já ajuda bastante. E aí, tudo que você precisar digitar, você vai falando, ele vai transformando em texto, uma coisa ou outra, você para ele, né? E ajusta, tipo aqui, Abramovay não ficou certo, o nome dela é o nome de uma pessoa. Então, mas daí você faz ajustes pequenos, né? Tá? Mas acho que é uma ferramenta interessante. Isso aqui também tem no Word, no computador. Inclusive, ele põe a pontuação. Olha, se a gente disser segundo Silva, 2010, 2 pontos, ele coloca a pontuação, né? Eu não testei com outros pontos, mas vamos ver aqui, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ele transforma, e que eu achei que é bastante útil, né? Eu não estou vendo vocês, tá? Então avisem se precisar perguntar. Peraí. Estou sem tela. Vou fechar aqui os meus arquivos do computador, senão a gente vai perder a manhã inteira esperando ele trabalhar esse. É uma pergunta. Ah, sim, pois é, exatamente, fazer as resenhas dos livros só assim,
tá? E por que que também é legal, né, tá reiniciando do computador? Por que que eu acho que também é legal utilizar esse recurso do áudio? Porque quando a gente vai fazer uma citação direta, por exemplo, né, quando a gente está com um arquivo que ele está digitalizado, a gente faz o famoso copia e cola, né? Mas, quando a gente está lendo um livro de papel, né, que eu ainda faço bastante, aí você tem que digitar toda aquela citação que você quer colocar. Então, aqui seria fácil, né? Você só ia lendo, você lê a citação e ele já vai digitando e depois você faz os ajustes pequenos, né? Quem constrói poesia também, como eu, que às vezes tá, sei lá, em qualquer lugar, deitado na rede, né, e dá aquela ideia e você quer escrever, às vezes é bom ir logo falando, ou você teve uma ideia de um texto, não quer perder, coloca aqui já. Olha, eu achei bem eficiente, estou falando muito naturalmente aqui, olha, e percebo que há poucos erros, né? E aí, claro, depois a gente tem que dar a nossa formatação e tudo. Ó, mas achei bem eficiente, tá? E aí, principalmente para quem usa o celular, embora, vou fechar aqui, tá? Ele vai digitando tudo que eu falo. Embora aqui também, ele está bem aqui em cima, olha, o ditar, tá? Vou parar essa apresentação do celular, que é para vocês poderem ver o do computador agora. Parar. Deixa eu fazer por aqui agora. Isso também, Ianca, dá para usar para entrevista, porque, sim, grava o áudio, eu acho que é uma ferramenta que pode ser complementar às gravações das entrevistas, porque sempre depois a gente precisa, quando a gente usa entrevista, a gente sempre precisa depois fazer a transcrição, né? E aí, assim, a gente vai precisar fazer pouquinho ajuste na transcrição utilizando essa ferramenta. Eu acho ela melhor do que outros aplicativos de transcrição que eu já utilizei. Ela comete menos erros, né, do Word. Então, tem uma coisa também na transcrição que é difícil da gente fazer, foi bom chamar atenção para isso, Bianca, que é assim, geralmente quando a gente entrevista alguém, não atrapalha, não atrapalha. Geralmente quando a gente entrevista alguém, ela tem um tom de voz, né? Ela tem uma fala coloquial. E quando a gente vai transcrever, a gente fica muito tentado a consertar as coisas, né? Então, ela fala uma palavra de maneira errada, a gente quer consertar, e não é, né? A gente tem que ser fiel ao que a pessoa fala. Então, eu percebo que esse recurso do Word, ele traduz melhor isso, né? Então, até a fala coloquial, todo as pausas, enfim, o que eu acho que isso se traduz melhor, e aí com o áudio que a gente tem, né, a gente não pode abrir mão do áudio, porque a gente percebe várias questões do discurso que ultrapassam, né, que precisam do contexto, mas eu acho que ajuda muito na transcrição, tá? Acho que é uma ferramenta que a gente pode utilizar muitíssimo, de fácil acesso, não precisa mais baixar nada no celular, já está lá no Word. Aqui no computador é esse ditar. Então, você vem aqui, ele já abre, né, ouvindo, pronto. Aí você fala, ele já começa a digitar igualzinho como é lá. E aí, vou botar o cursor aqui para cima, para aparecer o que eu estou falando, né, falar para baixo. Então, aí você pode ir falando e ele já vai digitando. Achei, assim, extraordinário, tá? Vem aqui para
Pronto, e aí que você falou já tá digitado. Achei, assim, acho maravilhosa essa ferramenta, uso para várias coisas, né? Dá para atividade acadêmica e para várias outras coisas também. Principalmente nas nossas traduções que a gente vai dando para as leituras, né? A gente consegue uma fala mais autoral, enfim. Bom, aí tem isso, tá? Capta a fala de quem está no ambiente. Então, se você vai fazer isso, tem que ser num lugar tranquilo, né? Você vai entrevistar uma pessoa, tem que ser num lugar tranquilo, que não tenha muita interferência, porque aí, dependendo do volume do som, não, tudo bem, vai ficar gravado, tá, gente? Quem não puder ficar até o final. E também a gente não vai se estender muito, tá bom? Para não entrar muito no sábado de vocês. E não se preocupe que a gente está sempre com atividades assim, esse tipo de oficinas, tá bom, gente? Tá? Então, pronto. É isso aqui. Então, vou voltar lá para a questão que a gente estava discutindo antes de dar o bugzinho aqui. Vamos ver aqui na aba referências, tá? A gente estava inserindo as referências, né? Para criar as referências. Então, é assim. Eu já separei um texto aqui que vamos dizer que eu estivesse pesquisando um tema, né? Achei esse texto aqui, Família, Tédio e Violência Escolar, Vozes Adolescentes. Eu vou utilizar esse texto na minha escrita, né, como embasamento teórico. Então, ele está aqui. Então, eu venho aqui, em inserir citação, adicionar nova fonte, tá? Deixa eu mexer aqui, porque ele está APA, eu vou deixar logo a BNT. Esse estilo de ABNT, gente, ele não vem no Word, vamos dizer assim, no Word, oficialmente, ele não traz ABNT, né? Não sei por que isso, né? Vem mil coisas, APA, Chicago, enfim, Harvard, um monte, mas não vem ABNT, né? Não liga para o Brasil. Mas eu baixei, tem uma forma de baixar, eu vou deixar um tutorial no chat depois, tá? Então, tá aqui a BNT, essa aqui, a última, já deixo aqui no estilo, e venho aqui para adicionar a minha fonte, tá? Aí ele me pergunta aqui primeiro, é livro? É seção de livro? Ele faz uma diferença aqui entre revista e periódico, tá? Então, revistas são aquelas mais comuns, tá? Não acadêmica, tá? Que a gente utiliza, vamos dizer que a gente está fazendo pesquisa em revistas de moda, sei lá, é desse tipo de revista, tá? Então, em se tratando de revistas qualificadas, a gente escolhe o periódico. Mas ele tem outras opções aqui, relatório, site, ata de conferência, documento de site, fonte eletrônica, arte, ó, várias possibilidades. Para mim, isso é muito legal, porque eu nunca lembro que informações tem que constar em cada um. Né? Então, principalmente quando a gente está trabalhando com processo, com fontes que não são muito comuns, tá? Então, vou pegar aqui a minha fonte, é um artigo em periódico, aí ele já abre as informações que são daquela fonte. Olha, se eu fosse trabalhar com seção de livro, ele já me pediria outras informações, tá? Então, eu vou vir aqui, autor, aí eu vou copiando lá. Tem revistas que são muito legais com a gente, né? Porque ela já vem assim com como citar. Eu adoro essas, tá? Não é o caso desse texto aqui, né? Então eu tenho que copiar as informações para lá. E assim, parece que dá muito trabalho, né? Na hora que você está fazendo o texto, você tem que fazer isso. Mas eu prefiro, porque depois ele agiliza muitos processos. Aqui, aí ele me pede o título, vou colocar as informações básicas, tá, gente? Eu aconselho, sempre que vocês forem trabalhar com periódico, quando ele pede o link,
é melhor que a gente use o DOI, porque ele é um documento ele é um link que vai direto para o arquivo, ele é bem melhor, tá? Do que, às vezes, a gente clica no link, erra. Então, se tiver DOI, use o DOI como link de identificação. Que as informações que vêm em vermelhinho são as obrigatórias, né? E aí ele põe outras aqui que a gente pode escolher colocar ou não, apesar de que na BNT tem algumas aqui que são, mas que ele não está indicando. Ah, não sei por que não está copiando, mas eu vou botar então aqui, eu vou botar fake, tá? Vamos dizer que seja revista Educação, estou criando aqui, tá, gente? Mas já vocês colocam certinho lá, Belém, ano 2021, páginas. Aí aqui tem o acesso, né? Porque você tem que indicar ano do acesso e tal, coloca tudo. Aqui, olha, tem o DOI e o URL, eu costumo usar o DOI, tá? E aí, aqui, ele colocou, olha, com título, mas você pode vir aqui, pedir para editar, e você pede para suprimir o título, tá? Aí fica só a data, aí você pode ir gerenciando conforme. Então, ele já guarda aqui, olha, tá? Já guardou. Aí você já escreveu aqui segundo fulano, ele não apareceu o autor que eu não coloquei lá, tá, gente? Foi isso. E aí você coloca aqui, segundo, aí você vem aqui e insere a sua fonte, né? E tá aparecendo o título porque eu não botei o nome do autor lá. Mas se eu tivesse colocado, aí eu posso vir aqui em gerenciar e ajeito ela para editar, tá? E se eu for fazendo isso no decorrer da construção de todo o meu texto, quando eu for inserir a minha bibliografia aqui, de maneira automática, eu posso escolher aqui, olha, geral, ele vai colocar todas as fontes que eu já inseri, mas pode ser que tenha fontes que eu não usei, né? E eu costumo usar essa aqui, olha, obras citadas. Então, ele só vai colocar na minha referência as obras que eu citei. Pronto, aqui, citei só essa aqui, ele já ajeita, tá? Mais uma vez, lembrando que não apareceu o autor, porque eu não coloquei lá na hora que eu fui inserir. E aqui, aí, conforme eu for colocando outras fontes, eu peço para ele vir aqui, né? Eu tiro esse obras citadas, ponho referências e tudo, e ele atualiza aqui para mim, tá? Então, olha, veja, você chega no final do artigo e tua referência está pronta, né? Porque eu já vi colegas do doutorado, que estavam fazendo doutorado, inserir referências assim, né? Ele está com uma tese aqui de quase 400 páginas, tá? Vou falar para vocês, não sei se é a realidade de vocês, mas para mim foi uma experiência absurda. Então, ele estava com umas folhas de papel em branco, uma caneta, e aí ele ia baixando aqui o texto, né? Cadê o cursor? Tá claro, eu não enxergo nenhum cursor. Ele ia baixando o texto, tá? Aí, quando ele encontrava aqui uma referência que ele citou, olha só, ele tá aqui, ele tá baixando o texto com a folha de papel dele, a caneta, isso foi verídico, tá? Né? Aí ele aqui, tá aqui. De Barbier, aí ele anotava. Blaia, 2002. Ortega. Gente, imagina tu fazer isso num documento de 400 páginas para depois você conseguir inserir uma referência bibliográfica adequada. E não vamos longe, porque mesmo 15 laudas já é muito trabalho, né? Então, você, com essa ferramenta, você tem tanta possibilidade de inserir um autor
que você coloca a bibliografia uma vez aqui, mas depois ele fica à disposição. Né? Olha só quantas eu tenho aqui nesse texto. Os vários autores que eu fui citando, né? Então, eu inseri a fonte uma vez, mas todas as vezes que eu precisei utilizar a Ruth Cardoso, eu vim aqui e ela já aparecia aqui, tá? E depois, lá nas minhas referências, né, no final, eu não precisei criar uma a uma, fazer uma a uma, voltar o texto inteiro, né? Eu só vim aqui, coloquei obras citadas, e aí ele vai trabalhar bastante, tá? Viu? E aí ele fez automático para mim. Aqui. Essa já foi a nova, tá? Nem foi a que eu aqui estava mesmo na tese. Eu pedi obras citadas, ele já colocou todas aqui, em ordem alfabética, com a separação que tem que ter, enfim. Com todas as informações que tem que ter de cada tipo de fonte. Então, serve tanto para eu ir inserindo no corpo do texto, quanto para criar minhas referências de maneira automática, tá? Ó. Alguma dúvida? Aqui não tá BNT, tá, gente? Tá APA. Eu não vou mexer no estilo de novo aqui, senão vai dar aquele bugzinho de novo que ele vai ficar trabalhando a manhã inteira, tá? Então, por isso que ó, o ano tá aparecendo aqui na frente, porque é o estilo da APA. Mas aí, no início do meu texto, eu já poderia ter colocado a BNT, e aí ele já ia colocar aqui do jeito certinho. Então, sugiro a todos os meus alunos e alunas que utilizem esse processo, né? Dinamiza muito, ajuda muito, a gente poupa tempo, a gente poupa cansaço também de ficar procurando num texto longo, várias informações, a gente cansa a vista, enfim. Tá? Então, gente, são 10h10, né? Queria saber se vocês têm alguma pergunta. A gente já trabalhou as 7 ferramentas que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero não ter sido muito cansativo, espero que possa colaborar com os escritos de vocês. Para os meus alunos, vai ser uma obrigação, tá? Olha, a APA, só respondendo aqui a Luma, a APA, ela já vem, vamos dizer assim, de fábrica no Word, tá? Você não precisa instalar, mas a ABNT sim. A APA já vem, a ABNT não. Tá? A ABNT tem que instalar, vai rever, rever e rever. Ramon, estão aqui vários dos meus orientandos, Ramile, Tiago, não sei se o Marcelo precisou sair. Obrigatório, tá? Tudo isso obrigatório para vocês. Não quero mais pegar texto desarrumado, já aproveitando aqui para dar uma mini bronca no sábado, né? Não quero mais ver texto desorganizado, né? Quero encontrar o sumário já prontinho, o sistema de navegação, os títulos todos lá colocados. Quando eu disser para mudar de seção, vocês vão fazer rápido, tá bom? Antes de terminar, eu ainda tenho uma última questão que eu já ia esquecendo. Deixa eu mostrar aqui. Eu já ia esquecendo isso. Eu sei que todos vocês já conhecem essa funcionalidade. O TCC agradece, de Nalva. E os orientadores de vocês também vão agradecer. Apesar de que muitos professores não conhecem essas ferramentas. Ensinem os professores, né? Eu conheço muitos orientadores da pós que, por exemplo, quando eles querem
analisar, por exemplo, só a introdução do aluno, eles copiam toda a introdução e separam num outro documento. Eu acho que vocês já devem ter visto isso também. Tem muitos alunos que fazem. Põe um documento só para introdução, um documento só para metodologia. Por quê? Quando você junta tudo isso, é um volume grande de informações para você manusear, né? E se você não usa aqui o sistema de navegação, fica realmente muito difícil. O sistema de navegação não é preciso, né? É só você clicar aqui, você vai direto para a parte do texto que você quer. Então, não precisa ficar seccionando o texto em várias partes. Aí, uma tese vira 11 arquivos de Word, né? O que é desnecessário, tá? Enfim, para eu finalizar a minha fala, eu queria mostrar uma funcionalidade aqui que vocês já devem conhecer, tá? Mas aí é um outro puxãozinho de orelha para os meus alunos, em especial, que são os trabalhos que eu pego para corrigir, né? Que eu acho que vocês usam pouco. Ele está bem aqui na página inicial. E aqui, olha, essa canetinha, editor. Quando você clica nele, o meu Windows é o Windows 10. Então, tem uma diferença quando são outras versões do Windows, tá? Mas aí depois eu posso ajudar olhando a versão de cada um. Se vocês tiverem dúvidas, depois podem mandar para a gente. Então, no 10, ele abre assim, olha. Eu vou fechar aqui a minha navegação só para mostrar ele. Então, tá aqui, olha. Ele já encontrou aqui 707 problemas de ortografia, 139 problemas de gramática e 5 problemas de clareza. Olha, ele está trabalhando aqui. Finalizou. Eu vou aqui primeiro nos de clareza, que são poucos. Então, ele diz aqui, olha, ele já me dá uma sugestão. Eu usei a seguinte expressão: dessas idiosincrasias próprias da tessitura da pesquisa, Paraná, ele me sugere a palavra peculiaridades. Aí eu posso escolher aceitar ou não, né? Mas, geralmente, eu quero dizer para os meus alunos, geralmente, não todas as vezes, tá? Usem o bom senso. Mas, geralmente, na maioria das vezes, o editor do Word, ele tá certo, tá? Então, ok? Olha, ele está pedindo para trocar sempre quando eu uso idiosincrasias por peculiaridades. Aqui eu usei, olha, a palavra estupefatos. Ele está me sugerindo perplexos. Ah, eu achei que é mais elegante, mudo, tá? Aqui foram as sugestões de clareza que ele utilizou. Pronto, resolvi, ele dá um okzinho aqui, e aí eu venho para ortografia. Ó, ele vai me mostrar aqui tudo que ele acha que eu escrevi errado e opções de como escrever correto. Aqui ele não tem razão, a palavra é essa mesmo, então eu ponho ignorar uma vez e passo para a próxima. Bom, aqui eu posso ajustar. Ele não conhece a palavra amazônida, então eu posso adicionar. Ele também não conhece eranos, eu adiciono. Então, assim, encarecidamente aos meus alunos, usem o editor, tá bom? Por exemplo, quando a gente vai fazer a defesa do TCC, eu não gosto de mandar esse texto para uma pessoa que vai fazer a correção. Por quê? Quando você vai para a banca pede alterações. Então, você já pagou um serviço de 8 a 10 reais por lauda para fazer esse serviço que eu estou mostrando aqui, que é o serviço do editor. É claro que a pessoa que é especialista, que estudou letras, ela vai fazer um trabalho melhor, né? Vai fazer um trabalho melhor do que o editor do Word. Vai fazer um trabalho profissional, né? Então, vale a pena pagar. Mas vale a pena pagar quando você já vai para uma publicação, quando o teu texto ele já está realmente finalizado. Não vale a pena pagar, na minha concepção, antes da banca, antes de passar pela banca, né? Então, mas também para não ir feio, cheio de erros graves para uma banca, né? Usem o editor do Word, tá?
porque ele já vai ajudar bastante. Eu conserto várias coisas dos textos de vocês aqui, só utilizando o editor. Olha aqui, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com esse negócio de porquê, que são 4 tipos, né? Eu nunca sei quando, qual, que é qual. Vou ser muito sincera, tá? E aí, olha aqui que o Word faz por mim. Ele me diz, então ele vai mudando, olha, esse aqui é com acento, mas é separado, tá vendo? Ó, ex-aluno. Olha aqui, fórmula, eu esqueci de colocar o acento. Olha como que vai ajudando. Aqui tem espaço demais. Tá? Olha só que maravilha. É assim, simples desse jeito, gente. Tá, aqui é o inglês, isso é outra coisa, eu vou passar. Mas ele faz também, ele faz uma certa revisão no inglês, só que você tem que mudar o idioma aqui, tá? Que às vezes ele não muda sozinho, para ele poder fazer a correção no inglês. Às vezes ele detecta sozinho, às vezes não. Deixa para a próxima. Aqui ele está sugerindo E. Olha, dentre estas, eu escrevi errado aqui, tá vendo? Haviam, não é haviam, é havia 5 escolas. Ali ele já conserta para mim a concordância. Aqui, só quero dizer para vocês, assim, em minha defesa também, apareceu tanto erro aqui na minha tese, de que ele já virou livre e passou por uma revisão ortográfica profissional, tá, gente? Esse aqui é o texto antes, inclusive, da banca que eu peguei. Aqui, ó. Aqui, ó, eu escrevi só interviu. Ele está dizendo que a conjugação certa é interveio. Então, é claro que a gente não precisa saber tudo de português, né? Ninguém sabe isso. Mas não custa nada depois que você terminou de escrever, principalmente porque, olha, aqui, por exemplo, eu escrevi contracorrente, um hífen. Então, tem regras novas, né? E aqui ele já está com a nova ortografia, ó, e ele já vai, ó. Onde, aonde também é algo que a gente sempre se equivoca. Ó, psicossocial, escrevi separado, mas é uma palavra só, com 2 S's, tá bom? Então, aqui você já consegue dar uma certa qualidade de gramática, de clareza no texto, só utilizando aqui o editor. Então, terminei o texto, vou mandar para minha querida orientadora, né? Não salvar aqui, tá? Que esse texto não... E aí, não estou falando só para quem é meus orientandos e orientandas, né? Mas pensem com carinho nos orientadores de vocês, né? Que vão ler várias páginas para analisar. E fora que quando a gente manda para uma banca, é difícil a gente pegar um texto que está truncado, né? Que está cheio de erro. E assim, então, a gente, quando usa o editor, a gente já evita aquela parte das críticas do precisa de revisão ortográfica, enfim. E a gente tem a chance de ouvir, olha, está um texto bem elaborado, bem fluido, né? Um texto que a gente lê com tranquilidade, um texto com poucos erros, porque o Word ele não vai fazer milagre no teu texto, mas ele vai te ajudar bastante a minimizar aí os erros mais grosseiros, né? De português, de gramática, de ortografia e de clareza. Tá bom? Então, aí, última dicasinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de todo o percurso do ciclo. A nossa última atividade é segunda-feira à noite, com a mesa, né? A gente encerra com a mesa. É uma mesa de discussões no campo da história da educação. Digo isso porque o ciclo é pensado de forma a atender as demandas do Labinv, e a gente abre para o público em geral, tá? Mas para deixar claro isso... Ah, gente, a frequência, peraí. Façam assim, coloquem no chat, tá? Porque como tá gravando, eu baixo depois o arquivo do chat, tá? Eu esqueci da frequência, que hoje eu estou mediando, estou dando a oficina. Então, só coloquem qualquer comentário no chat que já fica registrada a frequência de vocês. Pode ser um ok, presente, tá? Como tá gravando, depois eu consigo fazer esse levantamento, tá bom?
E aí agradecer a presença de vocês num sábado, né? Que a gente poderia estar no churrasco, enfim, fazendo outras coisas. E aí, assim, um privilégio para mim ter dividido a manhã com vocês. Fico à disposição para qualquer dúvida, tá? Para qualquer questão. O vídeo vai ser disponibilizado, então vocês podem ver e rever quantas vezes forem necessários. E também vocês podem entrar lá no site do Labinv. O Tiago, se puder fazer essa gentileza aí, que ele que lida mais aí com as nossas mídias, colocar aí no chat o nosso Instagram, o site, que aí vocês podem também demandar formações, né? Eu acho que isso seria interessante. Olha, o que eu gostaria, né, de ver, o que o grupo pode oferecer de formações. A gente está sempre nesse movimento de estudo, enfim. Mas queria agradecer muitíssimo. Terça-feira a gente tem a mesa, né, com a professora Socorro França, a professora Darlene Santos e a professora Vivian Lobato. Agradeço muito, aguardo vocês, então, para esse evento que fecha o ciclo de formação, tá? Dizer também, ainda dar uma última orientação sobre as certificações. A certificação vai sair com a carga horária de todos os dias do ciclo, tá? E esperar vocês aí na terça-feira, divulguem o evento, a finalização do evento com os colegas, mesmo quem não participou do ciclo como um todo, mas que ainda quiser se inscrever para ter acesso ao material, é válido também, né? Vai estar disponível. E aí, então, eu me despeço por hoje, mas se vocês ainda quiserem comentar algo, fazer alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutinhos. Tá? Tudo bem. Então, depois que vocês verem os vídeos muitas vezes e surgir alguma dúvida, pode mandar, tá? Antes da gente encerrar, deixa eu colocar para vocês aqui o tutorial de como baixar a ABNT para o Word. Deixa eu colocar aqui pelo celular, que eu gravei aqui no meu bloco de anotações. Vou colocar no chat aqui para vocês. É fácil, é só seguir o vídeo, não é muito difícil, não. Prontinho. Tá aí, esse é o link, tá, do tutorial. A BNT no Word. Obrigada, gente. Até a próxima, tá? Fiquem bem, se cuidem, bom sábado. Aproveitem, descansem e até terça. Até segunda. Tchau.